E aí galera, eu sou o Apollo Hunter, esse é o canal Super Hero e estou trazendo para vocês mais um vídeo heróico. E é o seguinte, o que é muito importante para mim, que eu preciso que você faça agora, é sapecar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal, porque assim você entra para a equipe Super Hero e irá receber todos os vídeos que forem postados. Muito bem, tem vários super-heróis aí nos quadrinhos que já assumiram outra identidade. E é simples, esse é o tema do vídeo. Nada além disso, nada de muito complicado, é simplesmente isso. Heróis que assumiram outras identidades nos quadrinhos. Em uma história chamada Homem-Aranha Crise de Identidade, os vilões Norman Osborn e o Ardiloso foram capazes de criar um plano que fizeram com que o amigão da vizinhança fosse considerado um criminoso e odiado pela população. Tudo o que eles fizeram foi acusar o amigo da vizinhança como o culpado da morte de um homem chamado Joey Z, e também forçaram o herói a atacar o Norman Osborn enquanto estava sendo filmado. A partir daí, o Homem-Aranha não era mais capaz de sair às ruas sem ser atacado. Por isso, o Peter Parker criou uma estratégia para conseguir andar pela cidade para cumprir o seu papel de herói e também tentar provar a sua inocência. O que ele fez foi criar 4 novas identidades secretas, cada uma com um uniforme e características diferentes. Dessa forma, ninguém suspeitaria. Afinal, se ele surgisse apenas como um novo herói com habilidades aracnídeas, todo mundo saberia que era apenas o Homem-Aranha em uma outra roupa. 2 dessas identidades eram heróis e as outras 2 ele fingia ser um criminoso, porque assim ele não era só capaz de fazer o bem, como também tinha uma chance de se infiltrar no submundo do crime. Os falsos vilões eram o Sombra e o Prodígio. Com a identidade de O Sombra, o Peter Parker foi capaz de fornecer evidências de que o Homem-Aranha não tinha matado o Joey Z. Ele conseguiu essa prova depois de se aliar ao Ardiloso e o convenceu de confessar o crime. Já como o Prodígio, ele produziu evidências falsas de que havia sido um Homem-Aranha impostor que tinha atacado o Norman Osborn. Aí, as outras identidades de heróis eram o Vespa e o Ricochete. O Vespa misturava equipamentos criados pelo Gatuno com alguns outros apetrechos deixados pelo Ben Reilly, para surgir como um herói tecnológico num conceito bem diferente do amigão da vizinhança. Já o Ricochete usava as habilidades atléticas e sua incrível agilidade para se mostrar um mercenário muito esperto que também descobriu várias informações sobre um novo vilão conhecido como Tarântula Negra. E o nosso próximo herói dessa lista é o Clint Barton. Nós vimos que em Vingadores Ultimato, ele assumiu a identidade de Ronin depois da sua família ter sumido graças ao estalo de dedos do Thanos. Porém, nos quadrinhos, essa mudança foi um pouco mais complicada. Nas HQs, ele foi dizimado depois dos eventos de Dinastia M, depois lá que a Feiticeira Escarlate usou seus poderes para excluir inúmeros seres da existência. Contudo, quando esse acontecimento foi desfeito, o Clint resolveu não se revelar logo de cara, e por isso assumiu a identidade de Ronin e manteve isso em segredo. Nem mesmo os seus amigos sabiam do seu retorno. Pelo menos a maioria não sabia. Foi nessa época que a Kate Bishop assumiu o manto de Gavião Arqueira, por pensar que o Clint realmente estava morto. Porém, depois, na saga conhecida como O Cerco, o Clint Barton voltou com a sua identidade de Gavião Arqueiro. Mas essa não foi a única mudança de identidade dele não. Antes de ser Ronin, o Clint também já foi o Golias. Pois é, lá por volta dos anos 60, o arco do Clint havia se quebrado, e para não ficar parado, ele resolveu assumir o uniforme e as partículas Pym do Hank Pym e se tornou o mais novo Golias. Agora, ele conseguia ficar gigante e tinha força e resistência aprimorada. Mas, se a gente avançar um pouquinho no tempo, o Clint também já assumiu uma identidade chamada Arqueiro Dourado, um disfarce que ele inventou para o Steve Rogers se sentir melhor sobre a sua vida como super-herói. Isso porque o Steve havia descoberto uma conspiração horrível do governo americano, e isso tinha feito ele se desiludir por completo com o país que ele ama. Então, para fazer com que o Steve voltasse a se animar em ser um herói que representava a América, o Clint Barton criou uma falsa identidade de vilão chamada Arqueiro Dourado e fez seu amigo querer lutar novamente. Muito bem, e o nosso próximo herói que já assumiu outra identidade nos quadrinhos é o Blade.
Sim, aquele caçador de vampiros que já ganhou até filme live action, onde foi interpretado lá pelo Wesley Snipes. Quando o Luke Cage formou o poderoso Vingadores lá em 2006, um dos seus membros era um vigilante mascarado, conhecido como o Spider Hero. Ele usava um uniforme baseado no do Homem-Aranha, porque ele não queria ser reconhecido pelos vilões que ele iria enfrentar. Porém, isso durou poucas edições, e como o uniforme do Spider Hero não tinha muito a ver com seu estilo mais carrancudo, o Luke Cage deu para o Blade uma caixa com os pertences do Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro. Como eu já mencionei aqui, o Clint já havia assumido a identidade do Ronin, e por isso esse seu uniforme sombrio ainda estava guardado e foi repassado para o Blade, que também é um exímio manejador de espadas. Ou seja, o Blade também foi o Ronin. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se quiser uma parte 2, é só sapecar o like aqui embaixo. Bora bater muitas curtidas, demorou? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.